Bom dia, meu irmão em Cristo, bom dia para todos nós, graças a Deus. Você achou mesmo que eu tinha te esquecido, não é? Glórias ao nosso eterno Criador. Meu querido, nós estamos alegres por mais uma oportunidade em que aqui estamos. Me desculpe, meus queridos inscritos, por alguns dias, né, que eu não coloquei um vídeo aí no YouTube, tá bom? Mas eu confesso uma coisa para você. Estou estudando muito, estou pesquisando muito, mas muito mesmo, tá bom? A minha satisfação é muito grande em saber que as pessoas estão estudando, estão pesquisando, estão procurando conhecimento para que venham a se libertar verdadeiramente. Quanto mais rápido possível, melhor, para se libertar da tradição. Tá bom, querido? Meus queridos, eu quero trazer um vídeo, mas antes, porém, eu quero que você se inscreva no nosso canal, você deixe o seu like, é muito importante, comente na aba dos comentários, você compartilhe os vídeos, tá bom? Esse vídeo hoje é um pouquinho diferente do habitual. Eu quero falar da palavra, da graça, mas de uma forma diferente. A satisfação é grande em saber que é polêmico o tema sobre graça de Deus, mas como que eu vou usar o verbo? Mas é imprescindível. Não tem como não falar sobre a graça de Deus. Hoje, o vídeo que eu quero trazer aqui é um vídeo que eu vou falar sobre uma música que ela foi feita em 1971. E como eu fui criado desde 6 anos dentro da tradição religiosa, nos foi ensinado que essa era uma das músicas diabólicas. Era uma das músicas que o jovem crente não devia ouvir ou não deveria ouvir, porque diziam os líderes religiosos, já desde eu com 6, 7, 8 anos de idade, na verdade, em 71, eu estava com 6 anos de idade, que eu sou de 65, entendeu, queridos? Então, o que acontece? A gente aprendeu na religião que essa música era diabólica, mas o tempo passou e a gente começa a analisar, a contextualizar a coisa, e a gente vai ver, inclusive o tema deste vídeo eu quero botar Imagine, eles já sabiam, Imagine, eles já sabiam. Então eu quero falar sobre a música de John Lennon. Talvez você que não goste, tá bom, você ouça, mas fique aí na sua, né? Porque você não é obrigado a concordar comigo e eu só vou trazer aqui umas verdades que existem nessa música. Mesmo você sendo filho de Deus, mas olha, vamos dizer assim, as mensagens que eles já traziam, né? As mensagens subliminares que eles já traziam, né, nas suas músicas. Então, uma coisa eu quero dizer nesse vídeo: se muita gente prega que nós já estamos em Cristo, mas uma coisa eu sei, que nós já estamos depois da cruz, há 2000 anos. E se estamos depois da cruz e estamos em Cristo hoje, que não é verdade, estamos em Cristo não. Nós somos filhos, nós não estamos em Cristo, porque o personagem Cristo, ele não existe mais. Hoje ele é o próprio eterno na sua majestade. Então, se nós estamos depois da cruz e alguns acreditam que ainda estamos em Cristo, então por que precisamos da bendita da religião? Qual é o sentido e qual é o fundamento da religião hoje nas nossas vidas?
para quem ainda vive apegado à religião. Então preste atenção numa coisa. Essa música, Imagine, ou Imagina, né, em português, quando foi composta, ou quando ela foi feita, esse símbolo, né, Imagine, ele foi escrito por John Lennon em 1971. E este foi um single, não é? De mais sucesso na carreira solo de John Lennon. Então, se tornando assim, esse single, se tornando um dos mais vendidos. John Lennon, ele era cantor, ele era compositor, e ele era, para quem muita gente que não sabia ou não sabe, ele era ativista da paz britânica. Queridos. E aí ele fundou a banda Beatles, né? Então, uma pergunta que eu quero fazer. Por que John Lennon fez essa música, Imagine? Você sabe por quê que ele fez essa música? Qual era o propósito? Qual era a razão dele ter feito essa música? Você sabe qual? O single, Imagine, a sua letra, quando foi feita, queridos, ela foi feita a fim de encorajar o ouvinte a imaginar um mundo em paz, sem guerra, sem ódio, um mundo sem barreiras, sem fronteiras ou divisões de religião, de nacionalidade, e também considerar a possibilidade de que o foco da humanidade deveria estar em viver uma vida desapegada dos bens materiais. Você sabia disso? John Lennon, como ele era um ativista da paz, ele era britânico, na sua vida pessoal, ele também era perseguido pelo sistema, tanto pelo sistema secular, quanto como o sistema religioso. Então eu quero discorrer aqui da letra dessa música em português. Você observa, na primeira parágrafo, no primeiro parágrafo dessa música, ele diz: imagine que não existe paraíso. Quantos paraísos a religião ela prega para você? Existe religião que prega o paraíso na terra. Existe religião que prega o paraíso no céu. O primeiro parágrafo da música fala: imagine que não existe paraíso. Ou seja, imagine que o paraíso seja não um lugar, mas um estado. Vamos dizer assim, que seja um estado de paz, um estado de amor, um estado de alegria. Imagine que não existe paraíso. Imagine se o homem pudesse viver, não é? Ou considerar a possibilidade de que o foco da humanidade deveria estar em uma vida desapegada dos bens materiais. Então ele diz: imagine que não existe paraíso. Ele diz assim: é fácil se você tentar. Na segunda linha, ele diz: imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Então, ele está dizendo que se o homem quisesse viver um estágio de pleno amor, sem ódio, sem rancor, isso seria possível. Na terceira linha, ele fala: nenhum inferno
abaixo de nós. Durante quantos anos que o sistema, a tradição religiosa vem pregando para as pessoas que existe um inferno físico para onde as pessoas vão ser mandadas ou lançadas? Na terceira linha, ele diz: nenhum inferno abaixo de nós. E quando as pessoas vão descobrindo que não existe esse inferno físico, além das pessoas vão se libertando psicológico, emocional, vão se libertando também da religiosidade. A terceira linha ele diz: nenhum inferno abaixo de nós. Imagine nenhum inferno abaixo de nós. Na quarta linha, ele diz: e acima de nós, apenas o céu. Em Jó, no capítulo 38, a Bíblia fala que a terra é um reino, mas que ela tem um domo, que é o firmamento, as águas do firmamento que estão acima de nós. Então, John Lennon, quando compôs essa música, em 1971, eles já sabiam do verdadeiro formato da Terra, porque a Bíblia diz, ali em Jó 38, que a Terra era como um sinete de um anel fundido no barro. Quando você tira o anel, era assim que os reis faziam. O anel com o sinete, eles colocavam ali o sinete na carta, não é? Quando eles tiravam, ficava o símbolo do rei, o símbolo do reinado fundido não sei se era uma cola ou não sei se era alguma coisa, né, que selava aquela carta. Então ele fala: imagine que não exista paraíso. Primeira linha. Segunda linha: é fácil se você tentar. Na terceira linha: nenhum inferno abaixo de nós. Na quarta linha: acima de nós, apenas o céu. Imagina se o homem ele pudesse viver imaginando isso, que acima de nós só existe o céu, a eternidade. Ele continua: imagine todas as pessoas vivendo o hoje. Qual é o problema da humanidade? Viver sempre hoje, pensando no amanhã. É por isso que existem guerras, é por isso que existem ódios, é por isso que existem pessoas, principalmente a tradição religiosa, montando nas costas dos outros e sobrevivendo do trabalho dos outros. A única empresa em que o patrão paga, o empregado, melhor, paga ao seu patrão é a empresa religiosa, que os membros pagam ao líder religioso para ensinar Bíblia para eles, que na verdade não ensinam, na verdade manipulam. Então ele está dizendo: imagine todas as pessoas vivendo o hoje, ou seja, você viver bem com a sua família, você viver bem com o seu semelhante, esquecendo do amanhã. Mas foi o John Lennon, quando ele compôs esse hino em 1971, ele repetiu aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus disse: não se preocupe com o amanhã, porque os pássaros do céu, eles têm as suas provisões sem mesmo imaginar o dia de amanhã. Mas não é isso que John Lennon diz? Mas eu fui criado dentro da religião e aprendi que eu deveria detestar esta letra e também ao seu autor. Mas por quê? Porque a religião já sabiam das verdades, das mensagens subliminares que existe em algumas músicas, tanto para o bem como para o mal. E ele diz assim: imagine que não há países, não é difícil de fazer, nada para matar, nada para morrer,
ou nenhuma religião também. Ele diz nas suas frases, imagine que não há países, ou seja, divisões. Não é difícil de fazer. Nada para matar ou nada para morrer. Por que que as nações vão à guerra? Por causa do ódio. Por que que as nações vão à guerra? Por causa do ódio, de querer o bem do outro, de querer suplementar o outro. Por que que os países vão à guerra? Porque querem mostrar que tem mais poder do que o outro. E ele está dizendo, imagine que não há países. Imagine que não houvesse divisões. Porque que o eterno Criador, ele criou essa questão de dividir as línguas. Não foi por causa da prepotência do homem? É isso que ele está dizendo na sua frase. A prepotência do homem é que faz as divisões. A arrogância do homem é que faz as divisões. Então ele está falando, imagine que não há países, não é difícil de fazer, nada para matar ou nada para morrer. E nenhuma religião também. Hoje, eu estava falando, né, com a minha companheira, minha esposa, que as denominações, elas não se entendem. Por quê? Porque um pastor, ele não gosta da denominação do outro. Um pastor, ele não gosta que os seus membros vão na igreja do outro. Então, se nem eles se entendem, como que eles se reúnem e dizem que estão reunidos em nome do Criador? Se nem eles se entendem. Então, John Lennon está falando, nenhuma religião também. Porque religião é sinônimo de ódio, é sinônimo de divisão. Se você pesquisar bastante aí, você vai ver que as maiores guerras que já houve no mundo começou por causa da religião. Então ele diz, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, que ele chama lá de peace, né, de paz. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Ele diz assim, você pode dizer que sou um sonhador. Quando ele compôs a música, em 1971, esse single, ele diz, você pode até me chamar de sonhador, ou dizer que eu sou um sonhador, mas ele diz, eu não sou o único. Ou seja, quantas pessoas no mundo que gostariam que no mundo não houvesse ódio, que gostariam que no mundo não houvesse dissabores, que não houvesse divisões, que não houvesse contendas. Quantas pessoas? Então ele diz na sua música, você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. No mundo inteiro existem manifestações pela paz. No mundo inteiro existem manifestações contra religiões ou religiosidade. E ele diz assim, eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Olha o que ele já pedia em 1971, quando ele compôs a música. Ele já dizia, eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Meu querido, talvez não seja para mim nem para você, mas todos os sistemas mundiais que hoje existem, inclusive o religioso, está para acabar, porque as pessoas estão sendo mais inteligentes. As pessoas estão buscando conhecimento e estão achando, né? Então ele diz, imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. Sem necessidade de ganância, sem necessidade de fome, uma irmandade de homens. Esse era o desejo dele quando compôs a música. Ele dizia, imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. Quantas pessoas, inclusive os líderes religiosos, você está vendo aí
na televisão, no YouTube, no Facebook, quantos líderes religiosos que usam a Bíblia para enganar as pessoas, mas não deveria ser ao contrário. Quantos líderes religiosos que usam a Bíblia para ficar ricos, mas eles só conseguem ficar ricos se eles enganar, se eles mentir para as pessoas acerca das verdades bíblicas. Foi assim que eu vivi durante 45 anos. Então ele diz, imagine que não há posses. Quantas pessoas no mundo que querem tantas riquezas, mas eu te pergunto, para que tanta riqueza? Se quando a pessoa morre, nem a roupa que a gente vai ser enterrada a gente escolhe. Quem escolhe é os outros. Imagine o que é isso. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. É claro que pode. Eu sempre falo com minha esposa e companheiro, com meus filhos, que a gente basta ter o básico para sobreviver. Não precisa de muito. Não precisa de morrer trabalhando igual louco para ficar rico. Não precisa, gente. Quando a gente morre, a gente não leva nada. Nem a roupa que a gente usa, a gente leva. Não é? Então, isso é uma necessidade. E ele diz assim, imagine, não é? Se no que não há posse, eu me pergunto se você pode, sem necessidade de ganância, sem necessidade de fome. Por que que muitos passam fome? Porque que muitos têm e não dividem o pão com o seu semelhante. Por que que muitos passam fome? Porque muita gente joga comida no lixo, mas não tem coragem de doar para o seu semelhante. Por que que muita gente passa fome? Não tem casa para morar. Por quê? Porque da prepotência, da arrogância, do ódio. É por causa disso. Mesmo dentro das religiões. Eu conheço bastante gente assim. Então ele diz, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Quem dera que o mundo fosse assim. Então ele diz, ele termina falando assim, imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Ah, queridos, seria ótimo. Então, essa é a música que eu cresci aprendendo a odiar. Mas se você for contextualizar essa música e procurar entender, não é? A cada frase, você vai aprender que aquilo que eles já falavam há tanto tempo, hoje nós estamos redescobrindo essas verdades. Então, eu quero repetir. Por que que John Lennon fez essa música? Quando ele fez essa letra, ele fez a letra para encorajar o ouvinte a imaginar um mundo em paz, um mundo sem barreiras, um mundo sem fronteiras, um mundo sem divisões de religiões, sem divisões de nacionalidades, não é? Então, e ele também, ele gostaria de considerar a possibilidade que o foco da humanidade deveria estar em viver uma vida desapegada de bens materiais. Queridos, eu vou estar, se Deus, se o Eterno permitir, eu não vou parar de falar da graça não, mas eu vou estar compromissado com você de trazer algumas mensagens subliminares de algumas músicas evangélicas do bem para que você possa entender o quanto possível melhor para que nós possamos estar preparados, tá bom? Então, muito obrigado aos meus queridos, aos meus irmãos, que todos possamos aprender e ficar na paz, que todos possam entender o mais rápido possível, tá bom, queridos? Muito obrigado por tudo, fique na paz e fique com o Eterno Criador. Amém? Graça e paz.